Olá, sejam bem-vindos ao Tomou, seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo Health Science. Eu sou o Paulo Crepaldi e você encontra os nossos conteúdos no IGTV, YouTube, @Paulo Crepaldi, ou no podcast Via Oral em áudio. O link, os artigos, os relatórios que eu cito durante o programa, vocês encontram lá no meu site. E aí, gente, como vocês estão? Muitos ainda de férias, posso te falar, #inveja, mas muitos de vocês retornaram já, então sejam bem-vindos para 2021. Primeira notícia do ano é falar da CES, que é a feira de eletrônicos de consumo que acontece todos os anos em Las Vegas. A gente sempre faz a cobertura. Esse ano vai ser 100% digital, então vocês acompanhem nas redes sociais, eu vou soltando alguns spoilers, mas o próximo Tomou, a gente vai falar tudo o que aconteceu na CES 2021. Bom, gente, eu trouxe para vocês alguns conceitos de alguns relatórios que eu li nesse começo de ano. Tem muito relatório falando de tendências, de futuro, o que vai acontecer em 2021. Eu fiz um compilado de alguns deles, tá? Inclusive vou disponibilizar um que eu achei muito legal, que é um resumão bem simples da StreetBiz. Vou compartilhar esse relatório, você pode acessar por link lá no meu site, tá bom? Vamos falar primeiro dos pontos que eu anotei. Primeira coisa que está sendo falado muito para o futuro do marketing em 2021, colaboração. Ou seja, você precisa procurar uma empresa parceira para colaborar em algum sentido, tá? As farmas vão precisar aprender a trabalhar com empresas de delivery, vão precisar aprender a trabalhar com empresas de e-commerce, vão precisar aprender a trabalhar junto com as instituições, com as clínicas, com os laboratórios de diagnóstico, vamos precisar aprender a trabalhar junto com as drogarias, ou seja, a gente precisa trabalhar em colaboração para oferecer uma solução para o nosso público final, principalmente, gente, aqueles serviços que dependem da presença física, consultórios, clínicas, instituições, farmácias, tudo que depende da presença física vai precisar colaborar com uma outra empresa de um outro serviço para se criar uma solução para isso. Então, eu gostaria de ver, e eu não estou vendo, pensamento de a força de vendas da indústria farmacêutica que vai fisicamente, tem esse papel também da presença física, está colaborando com quem? Que outra indústria a gente encontrou que pode nos ajudar nesse desafio? Os congressos, né, os congressos que viviam da presença física, os stands, como a gente está colaborando com outras empresas de outros serviços para se criar soluções. Combinado? Outra coisa, dados. Todo mundo está falando de dados, a gente já cansou de falar de dados, mas qual é o problema? O problema não é capturar os dados, isso a gente faz muito bem. O problema é gerar insights com os dados, isso que a gente não está fazendo bem. Então, se a gente pudesse colocar numa balança, precisa estar igual o tanto de dados que a gente captura, precisa ser o tanto de insights que geram, ou o tanto de análises que geram. Isso a gente não está conseguindo fazer muito bem. Então eu estou pedindo para os times de marketing estruturar melhor os insights que são gerados através de dados. Então, tudo que vocês coletaram de dados o ano passado, com as visitações remotas, com tudo que vocês fizeram, com as webinars, com as lives, tudo que vocês tiveram de dados, como é que vocês estão utilizando esses dados para gerar insight para fazer melhor agora em 2021. Às vezes vale a pena. Em vez de você buscar e falar assim, puxa, Paulo, vamos coletar dado a partir de agora, não vai dar tempo. Não dá tempo de esperar no momento que a gente está de tantas mudanças, de não saber o que vai acontecer mês que vem, tem ou não tem, vai poder sair, não vai poder sair. É importante a gente ter esse real-time data, ou seja, para a gente poder fazer essa análise. Tá? E aí, eu acho que é importante a força de vendas fazer esse papel. Eu já venho falando que a força de vendas está trocando o papel dela por uma força de vendas mais estrategista. Eles que estão em contato lá com o teu público final podem trazer esses dados, né? Então, no caso do médico, né? Não sei, a tua secretária, como que ela está coletando dados, esses dados estão saindo para você, para que você gere insights de como se conectar melhor com o teu paciente. Todas as telemedicinas que você fez, que dados que você está extraindo, para gerar o melhor engajamento com o teu paciente, no PDV, como a gente está fazendo isso. Então a gente precisa pensar como que esses dados que estão sendo coletados diariamente, a gente pode usar agora para fazer uma mudança e um novo pensamento estratégico no marketing para agora, não para o futuro. A gente precisa agir um pouquinho mais rápido, tá? E por último, eu queria falar, a StreetBiz, que é esse relatório que eu estou compartilhando com vocês aí no meu site, fez o que eles chamam de tribos, né, tribes, ou seja, personas do consumidor na pandemia. Eu achei super legal.
E eu vou falar exatamente o que eles colocaram lá para vocês pensarem um pouco como utilizar isso no teu ambiente. Tá? Então, quem trabalha com PDV, como utilizar isso no consumidor final que vai no PDV? Quem é ele? Você que é profissional da saúde, quem é esse teu paciente? Né? A indústria farmacêutica que está visitando, qual o teu profissional médico está em qual dessas pessoas? Para eu saber o que melhor fazer com esse cara. A gente tem falado da importância do one-on-one targeting, eu falei isso já em vezes passadas, tá? Vamos lá, quais são essas 4 pessoas? Oportunistas é uma, sobreviventes 2, defensores 3 e equilibristas 4. Então são 4 pessoas, vou descrever elas oportunistas. Vou descrevê-las. Então quais são essas pessoas? São 4, tá? Oportunistas, sobreviventes, defensores e equilibristas. Vou começar com oportunistas, são aqueles que não possuem medo da pandemia e não estão preocupados com o impacto financeiro em sua vida, tá? E eles usam isso a seu favor para se destacar, para se movimentar, para fazer as coisas que gosta de fazer naquele momento. Segundo, sobreviventes, são aqueles que tiveram um alto impacto financeiro, estão super preocupados durante a pandemia em relação a isso e estão vivendo o seu modo de sobrevivência, gastando só no que é necessário, um pouquinho, tentando economizar ao máximo, sofrendo aí durante essa pandemia. Você tem 3, os defensores, tá? Aqueles que morrem de medo do vírus, não deixam suas casas por nada, fazem um mínimo fora de casa e aumentou demais a sua compra online, está gastando demais com higiene pessoal. Esses são os defensores, você já deve estar pensando em quem são esses aí. Os equilibristas, aqueles que combinam medo financeiro com medo da pandemia, estão tentando equilibrar isso nas suas vidas. Ele sabe que não vai ter um impacto financeiro tão grande, mas ao mesmo tempo ele não quer deixar a coisa descambar, então ele está fazendo o meio a meio, não está só em casa, mas também compra online, mas também sai e vai comprar fisicamente. Então isso é muito interessante. Então pensem nesses 4 que eu estou falando para vocês e como a gente pode ajudá-los, tá? Pensa aí no profissional da saúde, né? Você entrando no consultório, você conversando com ele, se você não pode ir no consultório dele, ou pensa no teu paciente, quando você está na telemedicina, ou pensa lá no PDV, você consegue saber qual desses personas se encaixa melhor nele, para você saber o que melhor fazer. E o relatório continua. Então, por exemplo, os oportunistas, eles falam assim, que você tem que trabalhar um lado mais holístico, olhar o bem-estar, eles estão preocupados com o bem-estar e o estilo de vida, então fala de estilo de vida com esse cara. Os sobreviventes, sem dúvida nenhuma, é segurança, o tema é segurança. Seu produto, sua marca, seu serviço precisa levar segurança para esse cara. Tá? Os defensores, você precisa aumentar a empatia do teu e-commerce, você precisa ir mais para o digital, porque é o ambiente que ele está vivendo dessa maneira, tá bom? Então esses são os 4 que a gente coloca aqui, tá? Os equilibristas, lógico, estava esquecendo deles. Esses equilibristas querem buscar empresas com propósito, tá? Que tem um propósito de ajudá-los a manter esse equilíbrio, de ajudá-los a entender essas mudanças, de ajudá-los a encontrar um balanço positivo nisso tudo. Anotem tudo isso, revejam esse vídeo, vejam como vocês podem aplicar isso no teu dia a dia agora, tá? Playoffs da NFL estão definidos, só teve jogão agora no Wild Card, então nós vamos ver na próxima semana, tem mais jogos da NFL rumo ao Super Bowl. Semana que vem, na próxima segunda-feira de manhã, nós vamos falar sobre a CES 2021. Enviem comentários, sugestões. Até a próxima segunda de manhã. E aí, tomou?